Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai desmontar um conceito que, nossa, tá em todo lugar. Nos nossos pratos, nas discussões sobre saúde, Em todas as dietas da moda. em todas. A palavra é carboidratos. E vamos ser honestas, a gente usa essa palavra pra tudo, né? Pra tudo. Um brigadeiro a carboidrato, uma folha de alface também, um prato de macarrão. O rei dos carboidratos. Exato. Como que a mesma palavra pode descrever coisas com efeitos tão distintos no corpo? Pois é, esse é o mistério. E é exatamente isso que a gente vai investigar. Temos em mãos um material que é tipo a planta baixa, a arquitetura por trás dessas moléculas. E a nossa missão hoje é usar essa planta para entender não só o que são carboidratos, mas por que eles são tão diferentes entre si. A gente vai decodificar essa lógica, sabe? Desde o açúcar que dá aquele pico de energia. Que é a fibra que a gente, nem consegue digerir. Isso. Ok, vamos analisar isso. Para começar, qual é a receita básica de um carboidrato? Do que eles são feitos? Olha, a receita é surpreendentemente simples, quase minimalista. Você só precisa de 3 ingredientes: átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, por isso carboidrato. Exatamente. Carbono com água, basicamente. E a partir dessa simplicidade, a natureza constrói uma variedade, impressionante de estruturas. Mas o mais importante, antes de tudo, é a função principal deles: energia. Energia. Eles são o nosso combustível padrão. É a gasolina que faz o corpo funcionar no dia a dia. Certo, energia. Isso a gente ouve bastante. Mas aqui é que começa a ficar interessante para mim. Se eu como, sei lá, uma batata ou uma colher de mel, os dois são carboidratos, mas meu corpo reage de formas muito diferentes. Como é que essa energia é extraída? O processo é o mesmo para todos eles? Ótima pergunta. E a resposta é a chave para tudo. Não, o processo não é o mesmo, mas o objetivo final, sim. Pensa no sistema digestivo como uma linha de desmontagem. Ok. Não importa o quão grande e complexa é a estrutura que chegue, seja do amido da batata ou do açúcar da sua bebida, a meta da linha de desmontagem é sempre a mesma: quebrar tudo até chegar nos blocos de construção mais básicos possíveis. Na peça fundamental. Isso. E essa peça, na maioria das vezes, é a glicose. A famosa glicose. Então a glicose é tipo a peça individual de Lego. É a analogia perfeita. E todos os carboidratos complexos são, no fundo, grandes castelos feitos dessa mesma pecinha. Exatamente essa. A glicose é o tijolinho clássico de Lego. E o objetivo da digestão é desmontar qualquer estrutura, por mais elaborada que seja, e deixar só os tijolinhos de glicose individuais. Entendi. Só assim eles conseguem ser absorvidos. Perfeito. Só assim eles são pequenos o suficiente para atravessar a parede do intestino, entrar no sangue e aí sim serem usados como energia pelas células. E essa lógica de montagem, quantos tijolinhos você usa e como você conecta eles, que define tudo: se o carboidrato é simples ou complexo. Entendi. Então vamos começar pelo mais simples de todos, o tijolinho sozinho. A fonte que a gente tem chama isso de monossacarídeo, certo? O mono de 1. Quais são os principais? Isso. Os monossacarídeos são a energia na forma mais pura e rápida. O corpo não precisa fazer quase nenhum trabalho de desmontagem. É pegar e usar. E o nosso material destaca 2, que são, tipo, os protagonistas da história. O primeiro, claro, é a glicose. A glicose. É o combustível universal das nossas células, sabe? Especialmente do cérebro. E onde a gente encontra ela? Em fontes bem diretas: mel, xarope de milho e, claro, em muitas frutas. Certo. E o segundo que o material menciona é a frutose. Pelo nome, imagino que venha das frutas. Também. Mas espera um pouco, se a glicose e a frutose vêm das mesmas fontes, tipo frutas e mel, por que elas têm nomes diferentes? O corpo lida com elas da mesma forma? Essa é a sutileza que faz toda a diferença. Elas são como 2 irmãos gêmeos com personalidades um pouco diferentes. Ah, entendi. Ambas são monossacarídeos, tijolinhos únicos, mas a estrutura molecular delas é um pouquinho diferente. E essa pequena diferença muda a rota que elas pegam dentro do corpo. Como assim?
Enquanto a glicose pode ser usada por praticamente qualquer célula, na hora. Imediatamente. Isso. A frutose tem um caminho mais específico. Ela precisa primeiro passar pelo fígado para ser processada, para ser convertida em algo que o resto do corpo possa usar. Uau, ok, isso já é um nível de detalhe que eu não conhecia. Pois é. Então, mesmo vindo dos mesmos lugares, não são exatamente a mesma coisa para o nosso metabolismo. Entendi. Então, mesmo no nível mais simples, já tem complexidade. Agora faz sentido. Se esses são os tijolinhos únicos, o próximo passo lógico é começar a conectar eles. O que acontece quando a gente junta dois? Exatamente. Imagino que é aí que entra o açúcar de mesa, a sacarose. Bem-vinda ao mundo dos disacarídeos. De dois. São simplesmente a união de dois monossacarídeos. E você acertou em cheio. O exemplo mais famoso é a sacarose. A nossa fonte detalha bem a composição dela. É um casamento químico perfeito. Um casamento entre quem? Entre uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Ah, então o açúcar branco que a gente usa todo dia é, na verdade, um híbrido. Metade glicose, metade frutose. Exato. 50-50. Isso tem alguma implicação na forma como o corpo processa, comparado com, sei lá, comer uma fruta que tem os dois, mas também tem fibras, tem água? Tem uma implicação enorme. Na sacarose, a glicose e a frutose vêm de mãos dadas, numa molécula pura, super concentrada. O corpo só precisa de uma tesoura química, uma enzima, para cortar essa ligação e pronto. Uma enxurrada de açúcar no sistema. Uma enxurrada. Já numa fruta, esses mesmos açúcares estão diluídos em água e a absorção é bem mais lenta por causa das fibras, né? Faz todo sentido. E a fonte menciona outro disacarídeo, a maltose. A composição dela é diferente, né? Sim, a maltose é um pouco diferente. Em vez de ser glicose com frutose, ela é a união de uma glicose com outra glicose. outra glicose. São dois tijolinhos idênticos conectados. O material nos diz que a gente encontra principalmente em cereais. Cevada, por exemplo. Cevada é o grande exemplo. É daí que vem aquele sabor adocicado do malte que a gente vê em cerveja, milkshake. Exatamente. O processo de malteação dos grãos quebra os amidos, que são mais complexos, em açúcares mais simples, como a maltose. E para o nosso corpo, o processo é parecido com o da sacarose. A gente precisa quebrar a ligação para liberar as duas unidades de glicose. Ok, a lógica está ficando bem clara. A gente foi de um tijolinho. Para uma estrutura de dois. Isso. Agora vamos para os arranha-céus. As estruturas gigantes e complexas, que são a base da alimentação de muita gente. Pão, arroz, batata. Macarrão. Esses são os polissacarídeos, os muitos açúcares. Isso mesmo. Poli de muitos. E aqui a gente não está falando de 10 ou 20. São centenas ou até milhares de tijolinhos de glicose conectados. Nossa! Em longas cadeias, muitas vezes ramificadas. Elas não são mais moléculas para energia imediata. São para armazenamento. São as grandes unidades de armazenamento de energia do mundo biológico. As baterias de longa duração. E é aqui que a coisa fica maluca, porque nosso material descreve 3 polissacarídeos principais. E apesar de serem feitos basicamente da mesma coisa, glicose, as funções deles são radicalmente diferentes. Vamos começar pelo mais conhecido, o amido. O amido é fascinante. Pensa nele como a marmita da planta. A marmita da planta, adorei. É isso. A planta passa o dia fazendo fotossíntese e produzindo glicose. Mas ela não usa toda essa energia de uma vez. O que ela faz? Ela armazena para mais tarde, para crescer, para sobreviver à noite, ao inverno. O amido é a forma compacta e estável de guardar milhares de moléculas de glicose. Então, quando a gente come batata, arroz ou trigo como a fonte lista, a gente está basicamente roubando a marmita que a planta guardou para si mesma. Estamos invadindo a despensa da planta. E nosso corpo consegue desmontar essa estrutura toda para pegar a glicose de volta. Precisamente. A gente tem as ferramentas certas, as enzimas, para quebrar as ligações do amido e liberar a glicose lentamente. O que dá uma energia mais estável. Também precisamos de uma despensa. E nós temos a nossa própria versão do amido, que a fonte chama de glicogênio. Então, o glicogênio é o nosso amido humano. É o nosso equivalente direto.
Exato. Quando a gente come mais carboidratos do que precisa para energia imediata, o corpo pega essa glicose extra e Armazena. constrói o glicogênio. Isso. Ele constrói essas longas cadeias, muito parecidas com o amido, e guarda. E o ponto crucial que a fonte destaca é onde ele guarda, Onde? principalmente nas células do fígado e dos músculos. Certo. E por que nesses dois lugares? Por que não em um só grande tanque de energia? Tem um motivo específico? Tem um motivo brilhante. É uma obra-prima da engenharia biológica. O glicogênio guardado nos músculos é, digamos, um combustível egoísta. Egoísta. Ele só pode ser usado por aquele músculo específico. É energia de prontidão para uma corrida, para levantar um peso. Fica trancado ali, para uso local. Entendi. Já o glicogênio do fígado, esse é o generoso. O fígado é o único que pode quebrar o glicogênio dele e liberar a glicose de volta no sangue para o corpo inteiro usar. Ah, Ele é o responsável por manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e, principalmente, por garantir que o cérebro, que é um devorador de glicose, nunca fique sem combustível. nossa, que sistema inteligente. Um estoque local para os músculos e um estoque central para o resto do corpo. É um sistema duplo incrivelmente eficiente. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ok, então temos o amido, a bateria da planta, e o glicogênio, a nossa bateria. Mas a fonte aponta um terceiro polissacarídeo, a celulose. E aqui a história muda completamente, né? Completamente. Ela também é feita de glicose, mas a gente não consegue usar como energia. Como isso é possível? É o grande plot twist da história dos carboidratos. A celulose também é uma cadeia gigantesca de moléculas de glicose. O tijolinho é o mesmíssimo. Então, qual é a diferença? A diferença, e isso é de uma elegância impressionante, está em como os tijolos são clicados uns nos outros. No amido e no glicogênio, eles são conectados de uma forma que as nossas enzimas, as nossas ferramentas, reconhecem. A chave entra na fechadura. E na celulose? Na celulose, a ligação química é um pouco diferente. É como se, para construir a parede, a natureza tivesse virado um tijolinho de Lego de ponta cabeça antes de conectar no próximo. A mesma peça, só a orientação muda. Isso. E essa pequena alteração cria uma estrutura incrivelmente forte, rígida. Tão forte que as nossas enzimas não se encaixam mais. A nossa chave não entra nessa fechadura. Não entra. O resultado, a celulose, passa intacta pelo nosso sistema digestivo. E é isso que a gente chama de fibra alimentar. Uau! Então a fibra, na verdade, é um carboidrato que a gente não consegue digerir por causa de um detalhe na ligação. Exatamente. A função dela não é energia, mas estrutura, é o esqueleto da planta. Perfeitamente colocado. A celulose é um material de construção do reino vegetal. Ela forma a parede celular que dá rigidez às plantas. Quando comemos alimentos de origem vegetal in natura, como a fonte diz, estamos comendo essa estrutura. Que pra gente não é caloria, mas é super importante para a saúde do intestino, para a digestão. Fundamental. Essa jornada é incrível. A gente foi do tijolinho de Lego mais simples, a glicose, Exato. energia instantânea. Isso. Juntamos dois, criamos o açúcar de mesa. E aí, quando juntamos milhares desses mesmos tijolinhos, dependendo só de um detalhe de como eles se encaixam, A gente cria a bateria de energia que alimenta quase toda a vida na Terra, o amido. ou um material de construção tão resistente que forma as árvores e que para nós é só fibra. Exato. Então, o que tudo isso significa? Significa que a palavra carboidrato é quase um apelido vago demais, né? É vago demais. É como usar a palavra construção para descrever tanto uma cabana de palha quanto um arranha-céu de aço. A forma como as peças se juntam muda absolutamente tudo. Sim. A grande conclusão desta análise é que carboidrato não é um grupo homogêneo de coisas. É um princípio de design molecular que a natureza usa para finalidades radicalmente diferentes. Tentar colocar uma maçã, um pão branco e um talo de aipo no mesmo saco nutricional só porque são carboidratos? É ignorar a beleza e a complexidade dessa arquitetura. Então, para organizar o pensamento, a gente poderia resumir as categorias pelas funções. Seria a forma mais inteligente. Temos os monossacarídeos, como glicose e frutose, são o dinheiro vivo, a energia de gasto imediato. Certo. Os disacarídeos, como a sacarose, é como um cheque que você precisa depositar antes de usar. Um passo a mais, mas ainda rápido.
E os polissacarídeos são os verdadeiros ativos de longo prazo. Temos os estoques de energia, o amido nas plantas, o glicogênio em nós. A nossa conta poupança de energia. Perfeito. E temos o material de construção, a celulose, que é o tijolo e o cimento do mundo vegetal. Compreender isso muda a forma como a gente olha para o nosso prato. Com certeza. Isso nos dá uma lente muito mais sofisticada para entender a nutrição. E para deixar uma reflexão final, vamos voltar para essa dualidade incrível entre o amido e a celulose, que a nossa fonte nos permitiu explorar. A natureza usou o mesmíssimo tijolo de Lego, a glicose, para construir duas coisas fundamentalmente diferentes. A bateria e o concreto. Exato. Uma é a bateria, que alimenta o nosso corpo e sustenta a cadeia alimentar. A outra é o concreto, que dá estrutura ao mundo vegetal ao nosso redor. A diferença entre o que nos nutre e o que simplesmente estrutura o mundo está literalmente em um detalhe na forma como as moléculas se dão às mãos. A reflexão que fica é: o que isso nos diz sobre a elegância, a eficiência e o poder das pequenas variações no grande design da vida?